Salvação, revelação progressiva e doutrina dos apóstolos. Na teologia reformada, a salvação e a regeneração são exclusivamente pela graça de Deus. A Bíblia, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, revela um plano redentor progressivo, desde o Éden até a plenitude da revelação em Cristo. O princípio da sola Escritura assegura que a Bíblia explica a si mesma, permitindo-nos compreender os mistérios de Deus à luz da doutrina dos apóstolos. Esse estudo explora como a revelação divina se desenrolou, culminando na obra de Cristo e na pregação apostólica. Salvação e regeneração, uma obra exclusiva da graça. A graça no Velho e no Novo Testamento, Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gênesis 6, 8, Noé, porém, encontrou graça nos olhos de Deus. A graça estava presente antes mesmo da lei, apontando para a soberania divina na salvação. Romanos 3, 20, pois ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, a queda e o livre-arbítrio perdido. Romanos 5,12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Atos 16,14. O Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Assim como Lídia, somente a obra de Deus pode abrir o coração humano para responder à graça. Revelação geral e específica, Salmo 19, 1 a 2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A revelação geral mostra a existência de Deus, mas não é suficiente para a salvação. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Hebreus 1, 1 a 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A progressividade da revelação, um plano da redenção. A lei como sombra, Gálatas 3,24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Hebreus 10,1, a lei é apenas uma sombra dos bens que hão de vir, não a realidade dos mesmos. Profetas e reis, tipos de Messias. 2 Samuel 7, 12 e 13, estabelecerei o seu trono para sempre. Davi e Salomão apontam para Cristo como Rei eterno. Isaías 53, o servo sofredor é a maior prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. A plenitude em Cristo, Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas para cumprir. João 16, 12 e 13, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A revelação de Cristo é o ápice, mas a sua plenitude veio por meio da obra do Espírito através dos apóstolos.